Gente, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar, porque isso vai fazer com que o canal se torne relevante para o YouTube. Vai lá, se inscreva aí agora, se inscreva aí agora e vamos aí para um podcast abençoador. A paz do Senhor, queridos irmãos. Olha só quem está aqui comigo hoje. Hoje o podcast vai ser um podcast love, pelo jeito, né? Eu estou fazendo a abertura aqui, né, pelo primeiro podcast feminino, e eu estou tendo aqui o privilégio, né, de ter ninguém mais, ninguém menos do que o meu amor, né, a Priscila. E aqui a gente vai compartilhar tanta coisa legal com vocês, gente, né, a nossa trajetória, a nossa caminhada. Ela vai poder falar algumas coisas também que talvez você ainda não conheça, da vida dela, da história dela. Vai ser demais. E eu tô muito feliz mesmo. E que alegria ter você aqui, viu, meu amor? Amei. Eu não sei, né? A gente vai. Ai, Fala gente. Priscila, fala amor, né? Como que a gente vai fazer isso aqui, né? Mas é meu amor mesmo, né? E é marido, né? Esposa. E que isso também, né? Esse podcast possa abençoar a sua família, em nome de Jesus. Eu quero só enfatizar para você, não esqueça, né, de curtir, comentar e compartilhar, para que o YouTube possa ver que o conteúdo é importante e assim ele vai começar a distribuir para as pessoas, tá bom, gente? Então vamos lá, hein? Bênção pura, conto com vocês aí, tá? Oi, amor. Oi. Gente, eu tô nervosa. Ai, amei, né. Vamos lá, vamos ver o que Deus tem pra nós aí nesse podcast. Amém, glória a Deus. Como que a gente começa um podcast com a esposa? Fala para mim. Oi, amor, que alegria, viu? Ter você aqui, né? A gente vai contar um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória, né? Vai ser muito bacana, eu creio que vai Amém, edificar a vida de muitos casais aí, em nome de Jesus, né? amém. Vai ser bacana demais. Eu acho que seria legal, né, as pessoas saberem, né, de onde você é, né, onde você nasceu, quem são seus pais. Ah, ok, gente. Eu nasci na cidade de São Paulo, sou paulistana, nasci ali na próxima Avenida Paulista, no hospital da Polícia Militar chamado Cruz Azul, né. Sou filha da Terezinha, do Manuel, e meu pai era bombeiro, né. E eu cresci num lar, assim, que eu posso falar um lar estruturado, uma família estruturada. E eu senti, assim, muito amor dentro da minha casa. A minha mãe tinha, assim, uma linguagem de amor, assim, muito forte em relação com a gente através do alimento, da comida, né. Ela sempre tinha, assim, um pãozinho caseiro, né, sempre de manhã. E às vezes, assim, para deixar assim, isso melhor, às vezes ela fazia assim: "Ah, eu vou fazer algo bem interessante, vou fazer um pão, de coco ali, recheado com coco, recheado com chocolate". E sempre era essa linguagem de amor que a mãe tinha com a gente. Ou às vezes fazia umas bolachinhas, né, não sei se vocês lembram daquela forminha que tinha vários lados, assim, e tinha formato de estrelinha, coração, árvore. Então minha mãe sempre ela quando ela podia, ela fazia essas bolachinhas e nós, como nós éramos em 4 irmãos, cada um escolhia o que queria ser, né, e eu sempre escolhia, ser a estrelinha. Então ficou assim, cada um tinha o seu. Então eu cresci dentro dessa estrutura familiar, né, até quando, aos 12 anos, isso começou a mudar um pouco, e aí não foi fácil. Daqui a pouco a gente vai entrar nessa Ah, Jesus. mudança aqui, né? Ok, ok. Mas uma coisa que Gente, é muito diferente fazer o podcast com o marido. é verdade, Vai dar a certo, né. pressão é grande, É pra gente. ser grande, porque ele me conhece, então ele conhece a minha história, e parece que é mais fácil por conhecer, mas não é, É né, verdade. é mais difícil. Mas tem uma coisa que eu Hum, acho que eu nunca perguntei isso pra você, né? hum. É, você já morava no Munhoz, Sim, sim, morava lá, em Munhoz, Osasco. já morava ali no Munhoz, né? Sim. Tá, e que legal. Então foi você, né, o Moisés, a Mídia E a Raquel. e a Eu Raquel. tive um primeiro irmão também que ele morreu bebezinho, né, com 6 meses, de idade.
Sim, né. sim. Legal. E você sempre na igreja? Sempre, né, Já nasci começou com a estrutura de igreja já? sim, nasci no berço evangélico, né, minha mãe sempre teve a igreja como o algo assim, um porto seguro para nós. Ela sempre valorizou isso, né, de estarmos indo para os cultos, né, por exemplo, o nosso aniversário, assim, toda vez que nós fazíamos aniversário, ela separava uma oferta, de gratidão para levarmos o culto. Então, a minha mãe, assim, realmente você é uma mulher de muita oração. Várias vezes eu vi minha mãe ajoelhada ao lado da cama, né, e eu creio que isso, foi um exemplo para nós, em relação a estarmos sempre na casa do Senhor, né. Sim. E o seu pai, nesse período, sempre no bombeiro? Sim. O meu pai, ele tinha uma escala muito puxada. Ele trabalhava, ficava uma folga em casa, era 24/48. Eu não me recordo muito bem, mas eu creio que ele ficava, eh, 1 noite em casa e 2 noites no trabalho. Então, mas mesmo quando ele estava em casa, era um tempo de qualidade com a gente. Meu pai deixava a gente fazer umas coisas com ele, assim, muito engraçadas. A gente pegava, assim, blush, passava nele, eram umas coisas, assim, muito assim, sabe. A gente que era tudo pequenininho, a gente, tipo assim, fazia um monte de coisa com ele, né, ele dormindo, ele deixava os filhos aprontar com ele, assim, né. Portanto, assim, essa ligação que a gente tinha com o nosso pai, nesse tempo de qualidade, né, porque a gente é 4 irmãos, você imagina, a gente causava. E uma vez chegou um tenente da polícia, né, que da do corpo de bombeiros, e ele chegou lá e viu logo meu pai abriu a porta, meu pai estava todo assim cheio de pó branco, cheio de um monte de coisa. Aí ele: "Manuel", né, aí ele só foi tirando assim, falou: essas crianças", né. Então, esse tempo que a gente estava com meu pai em casa, né, ele era um tempo de qualidade, a gente sempre estava passeando para algum lugar, ele nunca deixou faltar nada, né, eu não me lembro de abrir a geladeira e não ter nada. Eles quando chegava o final do mês que o dinheiro ia acabando, ele dava um jeito de conseguir alguma coisa. Uma vez ele estava no trabalho, quando ele saiu do trabalho só para trazer uma bandeja de ovos pra gente. Porque foi o Ó, único dia, assim, que eu lembro que minha mãe estava esperando algo, tinha, assim, o arroz, o feijão, né, mas não tinha uma mistura, e aí eu lembro que meu pai, veio, assim, bem na hora do almoço trazer a bandeja de ovos pra gente. Então ele nunca deixou a gente desprovido como família. Então, assim, eu tenho boas lembranças, assim, em relação ao meu pai, mas não tive não tanto tempo com ele, mas o tempo que nós tivemos com ele, foi um tempo de qualidade. você me contou uma vez, Hum. né, que um episódio que vocês estavam na igreja, lá na Helena Maria, foi você que veio a pé? Quem foi que Sim. veio a pé? Ai, Foi você gente. ou foi você mesmo, né? Sim. Ai, gente, Gente, é um lugar é um fa bem distante da onde ela morava, é, mas pensa num lugar longe. é um fato, assim, muito inusitado. Na realidade, eu sempre gostei muito dessas coisas, assim, era uma criancinha meio vaidosa. E a minha mãe não deixava a gente passar esmalte, né, não deixava, né, tanto que a igreja que eu era uma igreja, assim, mais conservadora, então, assim, questão de maquiagens, questão de de algumas coisas, assim, era bem restrito. E eu estava na casa de uma tia minha que ela me deu um esmalte vazio, sabe, mas ele estava assim, é um esmalte vermelho que tinha acabado. E o que que acontece, eu tinha em torno de minha mãe falou que eu tinha uns 4 anos, por aí, uns 4 anos. E na hora que minha tia me deu aquele esmalte, eu saí a pé, gente, que coisa louca. Eu saí eu saí de onde estava, na casa da minha tia, eu acho que dava É longe, eu sei que era bem longe. uns 8 quilômetros, por aí. Acho que talvez 5, né, talvez, né, É, por eu aí. não lembro exatamente, mas eu saí sozinha com 4 anos, E ruas de bairro, né, então, bairro cheio de curva, cheio de vielas curvas. e aquelas coisas todas, não é uma É, rua reta, assim, que é. você Aí eu saí com um vidro de esmalte e minha mãe e assim, a minha mãe ficou muito, assim, desesperada, porque ela quando ela olhou, ela não me viu lá, na casa da minha tia, e saíram todo mundo para me procurar.
E quando viram, me acharam em casa, sentadinha bem no portão, tinha uma escadinha, assim, que descia depois do portão para descer em casa, eu estava lá sentada com esmalte na mão, esmalte vermelho. E hoje eu nem gosto de usar esmalte vermelho, sabe. Assim, não que eu não usaria, eu se tiver que usar, eu uso, né. Mas eu acabei, pegando aquele esmalte, né, da minha tia, que minha tia tinha me dado, e fui para minha casa. E depois minha mãe encontrou lá, eu lembro que minha mãe não me bateu, graças a Deus, né. Minha mãe era uma mulher muito, assim, paciente com a gente, e a minha mãe só chegou e falou para mim: "Filha, por que você fez isso?". Eu lembro, assim, de algumas coisas, assim, bem vagas sobre isso, né. E, gente, misericórdia, né, podia ter acontecido de tudo comigo. Eu podia ter sido sequestrada. Hoje, se acontecesse isso, com certeza alguma coisa, né, era bem provável de ter acontecido. Mas Deus me livrou ali, né, por causa do esmalte vermelho, gente, né, mas amém. É, eu pedi pra Priscila falar isso daí pra vocês, porque literalmente, gente, ó, não é comum uma criança de 4 anos sair do lugar onde ela saiu, um lugar distante, como eu disse, cheio de curvas, cheio de vielas, cheio de entradas, e memorizar E o caminho. consegui chegar em casa, É, e chegou em casa ali, tudo ainda guardado por Deus, né? por Como Deus Deus. cuida, né? Daqueles que são dele, né? Das É, crianças, né? Glória a Deus. É, e aí, então, né? Você já contou um pouquinho aí da história do seu pai, da sua mãe. sim, E aí você falou que aos 12 anos, né, aconteceu alguma coisa, sim. né, que mudou muito, né, a É. sua caminhada aí. E até então a minha vida era uma vida, como eu disse para você, né, como você sabe, era uma vida, assim, muito muito boa, né, uma estrutura familiar muito consolidada, né, tinha muito carinho, amor dentro da minha casa, e só que quando eu completei 12 anos, eu senti uma mudança, assim, em algumas coisas. Por exemplo, a minha mãe saía muito para levar meu pai no hospital, no médico, e a gente sentia essa ausência dela, né. E várias vezes, durante a semana ela saía para levar, mas a gente não estava entendendo o que estava acontecendo, a gente para nós era uma coisa assim, uma consulta, né, normal, e pela nossa idade também, 12 anos, a gente não tinha muita noção do que estava acontecendo. Mas, depois dessas várias idas da minha mãe para o hospital, né, para os médicos, aconteceu a internação do meu pai. Aí que a gente percebeu que alguma coisa estava acontecendo realmente. E meu pai estava com câncer entre o pulmão e o coração, e e isso, assim, na realidade minha mãe não contou pra gente que ele estava com câncer. Minha mãe falou assim: "Olha, seu pai, está com uma pneumonia", na realidade que ela comentou com a gente, "está internado", e para nós era assim, uma hora ele iria sarar e voltar para casa. Mas, ele ficou um bom tempo internado. E numa daquelas idas dele para casa, porque Mas você as percebia alguma coisa da sua mãe? Ela demonstrava uma preocupação nada, profunda, assim, ou não? nada, era uma coisa, assim, impressionante, que a minha mãe, eu creio que para manter, a harmonia da casa, para manter, eu creio que a esperança dela de que, meu pai saísse bem. Eu acho que ela não quis comentar por esse motivo, para nos poupar, ou também com uma esperança de que meu pai saísse bem do hospital. Então eu creio que esse foi o motivo, porque ela não comentou com a gente. A respeito da situação, da saúde dele. Aí, teve uma vez que o hospital, deu alta para ele, uma vez que o hospital deu alta para ele. E nessa, né, ele estava internado no hospital, na Zona Norte, que é no hospital da Polícia Militar. E e aí o médico, liberou ele para casa, eu acho, pra passar uns dias, e nisso, a minha mãe pediu para fazer um procedimento na cabeça dele, né. Porque eu era assim, na realidade, eu sempre fui uma garotinha quando era pequena, assim, eu gostei sempre de serviço doméstico, assim, de fazer as coisas em casa. Eu pegava, às vezes minha mãe chegava assim, que às vezes ela tinha fazia uns bicos, né, que ela gostava de fazer, em algumas casas, e às vezes ela deixava a gente ficava dentro de casa e às vezes quando ela chegava,
estava tudo antigamente era o piso vermelhão. Gente, a gente tá, a gente não tá tão velho não, né? Mas era aqueles piso vermelhão assim, e às vezes assim eu passava aquela cera e a enceradeira e deixava a casa assim, impecável. Gente, novinha, bem novinha, tipo com 9, 10 anos, fazendo todas essas coisas. Então, eu às vezes eu pegava as roupas para lavar e a minha mãe ela, sempre confiava nisso em mim, mas também exagerava, porque às vezes eu pegava roupa limpa para lavar. Às vezes eu pegava roupa limpa, assim, minha mãe falava: "Ai meu Deus do céu, você pegou roupa limpa?" Porque eu gostava dessas coisas de fazer, os serviços de casa. E eu não sei se isso, trouxe uma confiança, na minha mãe em relação a mim, de pedir para eu fazer algo na cabeça do meu pai, sabe. Porque meu pai ele já estava assim, eu não sabia que ele estava já fazendo quimioterapia. Você vê como a gente não estava entendendo aquele momento, assim, a gente não sabia muito o que estava acontecendo. Nós éramos tudo assim, uma escadinha, 11, 12, 13 anos. A minha irmã mais velha, que eu creio que ela já tinha uma noção do que estava acontecendo, ela tinha 15, né. E aí minha mãe falou assim: "Filha, pega, não sei se era algodão, alguma coisa que ela pediu, com soro, alguma coisa nesse sentido, e, dá uma limpadinha na cabeça do seu pai." Aí meu pai, como ele estava fazendo quimioterapia, ele estava mais carequinha, assim. Aí quando eu vi tinha uns bichinhos andando na cabeça dele, assim, sabe, tinha umas feridas, várias feridas, e tipo uma larva andando assim, sabe. Quando eu li aquilo, eu não entendi muito bem, eu fiquei, assim, um pouquinho meio, assim, assustada, mas, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, eu só fiz o que minha mãe pediu para eu fazer, e aí eu fiz aquela limpeza na cabeça do meu pai. E depois, de uns dias ele voltou para o hospital, né. E desse dia depois que eu me recordo, acho que ele voltou mais uma vez para casa e depois não voltou mais, né. Mas voltou. Sim. Hum, Eh, e foi um momento muito, né, muito marcante, né. sim. Eu Uhum. eu querendo ou não, gente, eu acabei, de uma certa forma, eh, entrando na história, né, sem ter entrado, Sim, mas eu me lembro muito bem, da época em que foi o enterro do seu pai, sim. né, eu me lembro, eu Eu não que conhecia a eu queria Priscila. até contar um fato, que na realidade, eh, é um fato que está no meu livro, depois eu mostro para vocês, que quando meu pai estava internado, e a gente tinha muito desejo de visitar ele, só que eu e os meus irmãos, nós não podíamos subir, só podia minha irmã mais velha, minha irmã de 15 anos. Eu, a minha irmã mais nova e meu irmão, a gente não tinha idade. E eles falavam que realmente a gente não tinha, assim, uma imunidade, porque era um hospital, de muitos casos complexos, tinha muita infecção, né. Então, todo hospital tem, né, mas lá eu creio que, como era tratamentos de vários tipos de doenças gravíssimas, não autorizavam crianças, né, a subir para ver para visitar algum ente, né, algum parente. E eu lembro que a gente éramos nós éramos crianças, assim, bem ativas, sabe, crianças, assim, que a gente gostava mesmo de brincar, gostávamos, assim, eh, a gente causava, tipo, o causar saudável até. E nesse momento a gente teve uma ideia, eu não sei, gente, quem teve a ideia, porque eu não me lembro muito bem, se foi eu, se foi meu irmão, né. Eu creio que ou possa ter sido eu ou possa ter sido o meu irmão, que a gente era os mais, assim, que gostava, assim, né, de ter umas estratégias, assim. E eu sei que a gente combinou de burlarmos, né, o guardinha tinha, porque, assim, era um elevador que subia para os andares onde estava as pessoas. E ali tinha uma catraca e só podia subir quem o guarda autorizava, né. Ali o segurança, para subir para fazer as visitas. Eu não sei como que a gente conseguiu fazer isso, se a gente passou por baixo na hora que ele estava, desatento, e a gente
nós passamos, entramos na parte, assim, a gente tinha a parte de baixo ali dos elevadores e achamos um elevador escondido, porque nós sabíamos o quarto e o andar. E a gente achou esse elevador e subimos por esse elevador. E essa foi a última vez que a gente viu nosso pai, porque eu cheguei lá, ele estava bem magrinho, sabe, é como se ele tivesse quase sumido, assim, na cama, sabe, bem magrinho, e foi a última vez que a gente viu, não reconheceu a gente, ele estava, assim, inconsciente. Só que depois nós descobrimos que aquele elevador era um elevador que eles desciam as pessoas que tinham morrido, para levar, não sei, para o necrotério, algum lugar lá embaixo que eles iam preparar talvez o corpo da pessoa. Então, olha só, podia ter acontecido 2 coisas, que ao mesmo tempo é um fato, assim, eh, é o sentido, assim, engraçado, mas ao mesmo tempo perigoso, porque a gente poderia ter pego ali uma infecção, por subir no lá com sendo crianças, e podia ter levado um baita de um susto, se ele tivesse cruzado com algum, né, algum corpo ali. Então, essa foi a última vez que nós vimos o nosso pai, Sim, sim, né. sim. E aí então, eh, voltando ali sobre, né, como de uma certa forma, né, eu acabei participando disso, não conhecia a Priscila, mas eu me lembro que no velório do pai dela, né, ele como sendo bombeiro, né, ele foi levado pelo caminhão dos bombeiros, Sim, e eu me lembro do episódio do carro passando ali, né, onde eu morava ali, que era próximo da Priscila, né, numa rua abaixo, mas eu me lembro, foi uma comoção muito. e a gente não se É, conhecia. a gente não se conhecia, mas eu me lembro daquele carro de bombeiro passando ali, né, com o caixão em cima, e então teve esse momento, assim, né, a qual eu vi, né, mas não sabia quem era a Priscila ainda, né. E E foi e um momento de comoção muito grande ali no sim, bairro, né. sim, né. O fato do meu pai ser bombeiro, eu não sei como que é hoje, assim, questão dos soldados que morrem, se eles mandam esse carro de bombeiro, né, eles mandaram um carro de bombeiro bem grande onde foi o caixão do meu pai. E alguns carros de bombeiros pequenos, assim, onde acompanharam o cortejo. Então foi uma coisa, assim, muito comovente, porque tinha uma sirene que é até hoje, assim, eu tenho dificuldades, né, tô bem, amém, gente amados, glória a Deus, Deus é um Deus que cura, restaura, mas, a gente eu sempre falo, né, a gente tem coisas que não nos afetam mais, mas, a gente não tem, assim, amnésia, né, com as coisas, então tem coisas que marcaram a nossa vida, a nossa história, e que a gente, isso fica registrado no nosso coração. E eu lembro que aquela sirene que foi tocada na hora que eu estava sendo levado o caixão do meu pai, foi uma coisa que marcou profundamente, porque era assim, meu pai era um homem respeitado no bairro, ele era muito respeitado. Então por ser bombeiro, então assim, e meu pai também, ele tinha outro trabalho também que ele acabava ajudando também na polícia, eram umas coisas assim muito doida, né, a história do meu pai, né, então ele era um homem muito respeitado no bairro. E quando aconteceu a morte dele, a rua ficou lotada de gente, foi uma coisa impressionante, assim, e ali todo mundo em silêncio, né, e eles tocaram aquela sirene, e aí eu falei assim: "Gente, meu Deus do céu", eu falei, parecia uma coisa de filme, aquilo que a gente estava vivendo, né. E fora que os velórios eram feitos dentro de casa. E aí eu fiquei por um bom tempo, assim, olhando aquela parte da sala e vendo o caixão do meu pai. Então tipo assim, eram várias coisas, assim, que mexeram por um bom tempo com a minha estrutura, e pra poder superar realmente o luto, né, a sirene, aquela comoção, aquele monte de carro de bombeiro, o caixão do meu pai em cima do carro de bombeiro, né, o caixão meu pai sendo velado em casa, então, e foi tudo uma coisa, assim, muito, assim, forte, porque eu vou contar algo pra vocês que eu não contei no livro, porque tinha umas festas que aconteciam no corpo de bombeiros todo final de ano, onde eles convidavam as famílias dos bombeiros para ir para, no caso, as famílias dos bombeiros para irem lá, né. E tinha um famoso barco do Havaí cheio de frutas, sabe aqueles canos, né, que os bombeiros descem, assim, as crianças desciam por aquele cano, então
a gente era muito gostoso, era um momento, assim, que era muito esperado para nós, todo ano, ir para o corpo de bombeiros para a festa de Natal, que era a festa de final de ano. E as crianças, podiam andar em cima do carro de bombeiro. Hoje eu creio que eu não sei se eu creio que eu não posso mais fazer isso, mas naquela época as crianças podiam andar em cima do carro de bombeiro. E a gente andava em cima do carro de bombeiro, de repente eu vi aquele mesmo carro, né, que era um momento de alegria, aquele mesmo carro levando o corpo do meu pai. Então, foi assim muito, muito difícil pra gente poder ver toda aquela cena, foi muito forte, mas, o Senhor é maravilhoso, né. Deus é maravilhoso e a gente viveu aquele luto, foi necessário vivermos, porque de repente toda aquela estrutura familiar que a gente tinha, de repente não tinha mais, né. E aí ficou aquela coisa assim, sabe, o depois. Por isso que todo mundo que você sabe de uma família que perdeu alguém, eu acho que o apoio maior a gente pensa que é só ali no momento de onde está sendo velado, né, e a gente tem essa ideia: "Ah, eu vou lá para dar a última homenagem, eu vou lá porque, pra família ver que eu fui", né, eu acho que isso é importante também, né, para as pessoas contam isso, ah, quando você perde alguém. Mas eu acho a parte mais difícil é o depois. É quando todo mundo vai embora, é quando você se vê diante da situação de você ter que enfrentar aquele luto e, de repente, aquela mãe alegre que nós tínhamos em casa, não tínhamos mais. Aquelas coisas todas que ela fazia de coisinhas que a gente gostava de comer, já não era com a mesma frequência, né, demorou um pouco para ela começar a retomar algumas coisas, e foi toda essa situação que nós vivemos, e também, assim, demorou um tempo para ser feito ali o pedido da pensão alimentícia, né, que a minha mãe, ela teve que dar entrada nesses documentos, e a gente ficou um bom tempo ali vivendo do milagre, até tudo isso acontecer, da pensão chegar. E a minha mãe falou assim pra gente, que eu não me lembrava dessa situação quando eu estava escrevendo o livro, o Corpo de Bombeiros fez uma vaquinha, foi o que supriu as nossas necessidades ali, né, e até a gente minha mãe receber a pensão. Então, o Corpo de Bombeiros foi, assim, muito importante na nossa vida, nesse pós, né, no o enterro do meu pai, e o meu irmão também. O meu irmão, assim, ele sempre era o que andava com o meu pai nos bancos. Aí ele decorou a senha de cartão do meu pai. Isso nos ajudou muito, foi uma salvação para nós. Ah, tá. Aí, ok, né, vocês passaram por isso, né, aquele momento. Eh, Desse momento aos 15 anos, antes de você completar 15 anos, né, foi um tempo de superação, Sim, que são 3 anos, né, você estava com sim, 12, sim, né, e foi um momento de readaptar com as coisas, com a sim. realidade, né, a Era ausência do era pai, uma nova realidade pra gente, né, né. e aí então, aos 15 anos, nessa hora o Moisés já estava trabalhando já? Sim, sim. É porque nós começamos a trabalhar com 14 anos, na realidade, tanto eu quanto meus irmãos também. Nós trabalhávamos em carteira registrada, tudo, porque antigamente os jovens podiam Podia, fazer isso, né, os adolescentes, na realidade, começar a trabalhar com 14 anos. Então todos nós tivemos que começar cedo, sim, né, o sim. fato de não ter o meu pai, né, por mais que tinha a pensão do meu pai, mas era uma pensão bem baixinha, que meu pai era apenas um soldado, né, então a gente teve que se adaptar e todo mundo Sim. trabalhar fora. E aí veio os seus 15 anos. Sim, veio meus 15 anos. Na realidade, antes disso, né, depois que meu pai morreu, eh, a gente continuava indo para os cultos, normal, minha mãe continuou sendo aquela mulher de Deus, levando a gente para a igreja. E nessas idas para a igreja, a gente passava por uma viela. E nessa viela, tinha uma igreja batista. E sempre que eu passava pela viela, eu ouvia aqueles louvores, eu falava: "Meu Deus do céu".
era algo assim que mexia muito comigo, porque eu sempre gostei dessa área de louvor e adoração, sabe, mas eu não entendia o que era adoração. Na nossa igreja, Que por era a exemplo, igreja que eu frequentava, gente. sim, né. Então, mas eu não sabia que ele frequentava essa igreja, mas quando eu passava por ali, mexia muito comigo os louvores. E eu já cantava na minha igreja, eu sempre quando eu fazia um solo com playback, aquelas coisas do playback antigamente, né, mas aqueles louvores mexeu comigo. Aí quando eu completei 15 anos, minha mãe fez uma festinha de aniversário para mim. E é algo assim muito simples, era aqueles bolos gigantes, sabe, que a gente tinha até saudade. Um bolo gigante, mas com tudo simplesinho, tinha bala de coco, enroladinha com aquele papelzinho, e minha mãe, falou pra mim, pra eu estar convidando alguns amigos, e aí eu convidei alguns amigos, né, e dentre esses amigos, tinham 2 amigos que frequentavam essa igreja batista, né. E aí foi que quando chegou no final da festa, eles apareceram, só que eles apareceram com um garoto, e esse garoto era o Davi. O bicão da festa, era eu. Nem É, conhecia a Priscila, mas os não amigos falaram assim: conhecia. "Não, vamos lá", né, não tem problema não. Aí eles insistiram para você descer. E foi tão interessante que na hora que você desceu, alguma coisa assim mexeu no meu coração, né, porque eu era assim uma menina assim bem reservada, né, eu não era assim namoradeira, assim, novinha, assim, tipo aquela menina, sabe, né, apesar de ter 15 anos, mas naquela época com 13, 14 anos as meninas já muitas já namoravam, tipo, os tempos mudaram, não sei se mudou tanto, né, hoje também tá um pouquinho complicado, Muito, muito complicado. Mas, eu era assim, eu era muito reservada nesse sentido, né, em questão de namorar, mas quando eu vi o Davi, algo mexeu comigo, assim, mexeu no meu coração, e eu como mexeu parei com o meu também. e eu parei para dar atenção, porque todo mundo foi embora da festa ali, e foi na minha casa, a festa. E a gente ficou sentado no sofá, você lembra? Lembro, A lembro, gen a gente ficou conversando um a tempão. gente ficou conversando um tempão. É, Aí uma das coisas, assim, que eu achei ele me interessou e todinho, né, assim, né, mas uma coisa que eu achei interessante que eu falei: "Nossa, os dentes dele é tão bonito", né, achei bonito os dentes, assim, sabe. Aí eu falei assim: "Gente, uau". E ficou registrado na minha memória, aquele encontro, né. E aí você foi parece que viajar para o Rio de Janeiro, não foi? fui para o Rio de Janeiro. Na verdade a gente ficou um tempão conversando ali, Sim. tudo tal, Aí foi para sua mas a gente não casa. colocou nenhuma expectativa assim, Nada, né, só fez realmente nada, não tinha nada assim de assim: "Ai, nossa, eu gostei de eu você", nada, só a gente só ficou conversando, só isso, sim, sim. né. Aí eu fui para o Rio de Janeiro, visitar o meu tio, né, e foi onde depois a É, gente porque o meu cunhado, o nosso cunhado, né, hoje, o Renê, ele frequentava essa igreja a batista. mesma igreja que eu frequentava. Isso, né, o que hoje é o marido da minha irmã. E ele me convidou para ir numa festa do Havaí, que a igreja batista estava fazendo, ali. Só que quando eu aceitei, mas eu aceitei numa expectativa, né, de poder ver o Davi, de Reencontrar. reencontrar, mas ele estava no Rio de Janeiro. E aí tudo bem, né, tudo bem, aí eu fiquei na minha, assim, sabe. E só que depois a gente meu cunhado me convidou para ir Era pra num assistir um filme, não era num com o pessoal sítio da igreja? gente, tinha um negócio antes que chamava Era o chá? vídeo chá. Vídeo chá, isso. Que era aqueles fita cassete, não era fita cassete, né, que o pessoal colocava em um filme e fazia pipoca, É isso aí. e A pipoca. sessão de filmes, É uma é. sessão de filme, eles falavam que era vídeo chá. E nisso, nisso a gente eu acabei encontrando o Nos Davi, reencontramos nos ali. encontramos, porque parece que você tinha também uma expectativa, né, Com certeza. assim também, né. E mas não foi nada, assim, que foi muito proposital. "Ah, eu vou porque eu quero encontrar", não, esse do vídeo chá eu fui porque foi um convite mesmo do meu cunhado, né, e acabei indo, eu acabei encontrando o Davi, sem muito querer ali, e aí Foi muito legal porque,
a gente se encontrou naquele lugar ali e aquilo pôde trazer uma ativação dentro de nós, vamos dizer assim, né, Sim, realmente despertar o interesse de um para o outro, porque a gente não imaginava que, poderia dar certo, algo nesse sentido, né, até mesmo porque ela ia em outra igreja, eu também ia na minha, mas quando a gente se encontrou ali no vídeo chá, foi um tempo bem legal ali, porque a gente pôde conversar bastante, né, e estamos conversando até hoje. sim, sim. E tipo assim, eh você achava também que eu não ia dar muita trela para você, né, por isso que nem você Isso, nem alimentava, o Davi nem alimentava muito assim, essa a expectativa, expectativa é. mas o meu cunhado convidava a gente para ir nesses eventos, eu falei assim: "Ah, vai que eu encontro aquele rapaz que eu conversei com ele", mas eu não tinha, assim, ideia de que um dia podia surgir um namoro, assim. Legal que a gente vai falando aqui, a gente vai recordando, gente. Então, para vocês estão conhecendo a história agora, a gente vai relembrando desses momentos. Sim, Eu sim, sei que desse momento, então, a gente, realmente, quis ter uma aproximação maior, né, sim. Pri, né. E eu me lembro que eu fui chegar na sua mãe, Ai, gente do eu céu. falei: "Eu preciso falar com a sua É, mãe", qual a né. idade que você tinha, Eu amor? estava com Você ia 15, fazer 16, eu ia fazer olha só. 16. Eu falei: "Eu preciso conversar com a sua mãe, né, para ver se ela Só autoriza". que era diferente, porque hoje, por exemplo, a gente com 14, 15 anos, a gente já trabalhava fora. A Isso. gente já tinha uma vida já, não era uma pessoa que estava em casa, sendo sustentado simplesmente pelos pais. A gente Acordava trabalhava, cedo, tinha pegava ônibus salário, lotado. estudava. Então, assim, a gente era uma outra perspectiva de hoje. Por exemplo, a gente quer que os filhos, por exemplo, façam a faculdade. E antigamente uma faculdade era assim, a gente fala antigamente, esse tempinho atrás, que a gente não é tão velha assim. Tipo, tinha uma perspectiva com uma faculdade, mas não pra gente. Porque a A gente gente conseguia a se gente é, sustentar, vamos dizer a assim, né. gente era eu morava num bairro tão simples, né, então, assim, as expectativas era falar assim: "Olha, eu tenho que ter um salário que me sustente". Então, aí quando o Davi foi na minha mãe pra pedir, aí É conta isso aí, aí, amor. né, mas só, enfatizando aqui o que a Priscila falou, a gente já trabalhava cedo, então a gente já tinha o nosso salário já, Sim, às vezes não era aquela coisa, mas a gente já tinha o nosso sustento ali que nos sim, ajudava, né, sim, então, isso também, nos ajudou bastante também no começo. Mas eu me lembro que eu falei assim: "Eu preciso pedir autorização para sua mãe, para eu poder, né, namorar com você". E eu me lembro que eu cheguei na sua casa, nós 2 estávamos lá, né. Eu falei: "E aí, Pri, você acha que ela vai receber?". "Não, vai lá, vai receber de uma boa, tudo tal, né". E eu me lembro que sua mãe estava até no quarto ainda, deitada sim, na minha mãe cama, estava deitada e com a cabeça coberta. cabeça coberta. Aí eu chego ali e eu falo assim pra mãe da Priscila, né, Dona Terezinha, falei assim: "Dona Terezinha, eu queria namorar com a sua filha". E ela então, ela deu aquela olhadinha pra mim, falou assim: "Filho, você ainda tá no leitinho", alguma coisa assim. Gente, ele falou isso para o Davi. "Você Falou assim: "Você é tão novinho, vai tomar leite ninho", desse tão jeito. novinho, tal", e eu não tive uma resposta de sim não, né. Nossa. Eu falei: "E agora, o que que a gente faz?". Falou: "Não, se fosse não, ela já teria falado A minha já". mãe só falou pra gente assim. Eu tô É, é, até hoje eu não tô é. autorizado a namorar com a Priscila. Não, tá assim, amor. Ah, Hoje minha mãe tem o Davi assim, nosso respeito, né, fala assim: "Meu genro é um pastor", ela fala desse jeito, né. Minha mãe respeita tanto nossa seja a gente como ministério, assim. Mas antes, quando ela viu a filha dela, assim, com um rapaz e uma criança, né, vindo pedir a filha dela em namoro, então minha mãe ficou meio assustada. Aí minha mãe só respondeu para o Davi assim, ó: "Filho, vocês isso. vão conversando", porque a mãe achou que não ia dar muita coisa não, né, porque era muito novo, o Davi era muito novinho. Então, aí aconteceu toda essa situação, e aí então é engraçado que até hoje a gente chega assim para minha mãe e fala assim: "Oi, mãe, já autorizou?" Ela dá muita risada, né, ela dá muita risada com isso, mas eu creio que Deus, já ali, já tinha um propósito, Sim, né, já tinha um propósito, já tinha separado a gente para estar um com o outro. é isso aí. Porque, primeiro namorado mesmo foi o Davi para mim, né, e eu fui a primeira namorada do Davi. Então eu creio que ali Deus já nos separou, porque foi muito interessante, né, desde aquela de você ter visto o cortejo, né, do meu pai, sem me conhecer, e eu passar no lateral da sua igreja sem te conhecer, e aquelas louvores já chamarem a minha atenção, né, tocarem o meu coração. Os amigos em comum da igreja te levam na minha festa, né, de 15 anos. E eu creio que foi tudo Deus que fez,
né, que costurou toda essa história toda, né. E aí então nós, né, começamos o namoro, tudo tal, passado um tempo você também sentiu de me acompanhar lá na igreja, Sim, né, sentiu direcionada por isso, a gente então sim. Aí ficamos na começou mesma igreja, na todos igreja na mesma batista. igreja, até que Sim, chegou o momento do casamento também, né, sim, do nosso casamento, né, sim, que foi muito lindo também, a gente fez dentro da nossa realidade. Diferente sim, de muitos casamentos hoje, gente, nosso casamento na época era um bolão, que nem o bolo do aniversário, sim, só que um bolo gente. maior ainda para muita gente. A batata em conserva. Batata em conserva, quem lembra da batata em conserva, escreve É, isso daí, quem teve batata em conserva no seu casamento, que mais? o pão com a carne louca. Pão com a carne louca, É. e todo mundo ali, E né. assim, é tão interessante que primeiro ia a batata, né, aí todo mundo já é uma estratégia. Aí todo mundo comia batata e depois servia o pão com a carne, e aí, eu sei que também foi encomendado uns salgadinhos, mas era a última coisa, que era pouquíssimos salgadinhos. E por último foi servido um salgadinho ali, e tinha agora o bolo sempre aqueles bolos gigantes, né, que Sim, faziam. Mas foi o que a gente podia fazer, é o que estava dentro da nossa realidade, é isso né. aí. Mas foi bem bacana, né, e aí então nos casamos, Sim. né, e fomos morar embaixo ali da casa da sua mãe, Sim, ali na sim, minha época, mãe tinha uma né. Eram casazinha, 2 cômodos, 2 cômodos. depois transformou para Sim, 3. aí meu irmão casou, porque meu irmão Isso. dormia nesse terceiro cômodo, aí ele casou, aí a gente ficou com o terceiro cômodo. Terceiro cômodo ali, e ali a gente foi construindo a nossa vida, né. Na verdade a gente superou muita coisa também, né amor? Sim, Você que passa talvez por momentos, assim, difíceis no casamento, isso faz parte. A questão é como nós vamos reagir diante de sim, tudo isso. Graças a Deus nós estamos, né, aqui hoje podendo fazer esse podcast para você ouvir e entender, né, que isso faz parte da vida e a casa que tiver a presença de Deus vai conseguir superar com todos os certeza. obstáculos em nome do Senhor Jesus. E hoje a gente vive, assim, uma família totalmente estruturada, feliz, né. É fantástico, fantástico poder estar aqui com você hoje para a gente poder conversar um pouquinho sobre Sim, isso, né, e passar para as pessoas. E eu me lembro também, né, amor, que e aí então chegou nosso primeiro filho, né. sim. Aí chegou o Azaf, depois de 4 anos, qua não, 5 anos, né, 5 anos de Mas casados. mas antes de entrar no Asaf, acho que é Hum, importante também eles saberem, né, que sempre nós fomos envolvidos com o ministério, né, de louvor e adoração na sim, igreja, né. sempre. Às vezes a gente andava também longe, né, para ir para a igreja da onde nós morávamos, né. Nossa, a gente não tinha Eu carro, acho ia que a eram pé. uns 5, acho que eram uns 6, 7 quilômetros, não lembro, eu sei Sim, que era por longe, né. aí. Não sei se dava tudo isso, mas a gente andava E às muito, vezes no todo domingo domingo. e às vezes no domingo a gente precisava ir 2 vezes na igreja, então a gente fazia esse trajeto, subia e descia 2 vezes. É, e era longe, gente, era bem E longe. andava muito, a gente andava muito. A gente sempre foi muito dedicado, assim, nas É, coisas da nas igreja, coisas. Uma coisa que a gente nunca deixou foi esse ambiente de estarmos envolvido com a igreja, nunca. Então a gente sempre foi envolvido, mesmo antes de ter o muito WhatsApp, entregue, na e muito verdade. entregue. E o fato de a gente não ter nenhum filho, assim, nos primeiros 5 anos de casados, foi quando a gente acabou, assim, se entregando, né, praticamente a gente vivia na igreja. Não que a gente não faz isso hoje, a gente vive na igreja ainda, né, amor. Com certeza. Mas, assim, a gente se entregava mesmo para as coisas de Deus, e foi um tempo muito bom mesmo. É. Né, tanto que a igreja que a gente estava, tinha várias equipes de louvor e o Davi assumiu uma equipe de louvor, eu assumi a outra, né, pra você ver que a gente Já dirigiu já teatro. dirigiu teatro, a gente era bem envolvido, sempre foi muito envolvido. Depois de 5 anos de casada, eu comecei a ter o desejo de ter um filho, né, e Deus mandou o Asaf, né, que hoje está com 25 anos. 26 já. 26, meu Deus, 26, verdade. É que ele acabou de fazer, gente. 26 anos, e É, veio o Asaf. E não foi fácil, o começo, porque a gente teve umas situações difíceis que nós passamos, né, por causa de uma cirurgia que o Asaf fez pequenininho, e foi muito complicado, né, aí você pode ver os detalhes dessa cirurgia no meu livro, tá. Vou isso. até pegar aqui, espera um pouquinho, gente. No livro Mulheres Direcionadas pelo Espírito, né. Seja a mulher que Deus quer usar. Amém? Então, nós passamos uma enfermidade com Asaf, e ele foi fazer uma cirurgia simples, mas que exigia um repouso, né. Sim. E aí entrou uma enfermeira no quarto, uma fisioterapeuta,
fez um procedimento que não Deveria deveria fazer. fazer e ele teve que voltar 3 vezes para o centro cirúrgico para consertar uma cirurgia que era para ser uma cirurgia simples. E nós passamos essa dificuldade com ele, foi muito sofrido, né, amor? É, mas hoje ele tá aí, graças a Graças a Deus, Deus, menino lindo, maravilhoso, servindo menino de ao Deus, né. ministério conosco, né. Mas é as lutas, né, a gente já ouviu uma história de alguém e a gente fala assim: "Poxa, só foi flores", mas não, Não, muitos espinhos na caminhada, muitos espinhos na caminhada. é isso aí. E depois do Asaf também eu lembro, né, que nós trabalhávamos, né, e depois também Deus nos chamou para o ministério, Sim, né, que foi um momento bem especial também, Deus falando comigo, Deus falando com você, e onde nós abrimos mão, né, para poder estar fazendo o que nós fazemos hoje, sim, né. Todo começo também ministerial também tem as suas lutas, as suas adversidades, sim, todos. Gente, é ilusão falar que você não vai passar por problema, viu? Todos nós passamos por aflições. Por isso que Jesus falou assim: ó, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Porque ele venceu o mundo. Então, nós passamos e superamos muitos obstáculos no começo do ministério, e a Priscila, em todo o tempo, sempre esteve comigo, né? Nesse apoio ministerial também, e viajando junto, né, amor? Tudo, né? sim, E depois chega a nossa princesa, né? sim. Chega a Heloísa, que hoje está com 15 anos. Tá com 15 anos, 15 anos, nossa princesinha. Deixou nossa vida rosa. Estava azulzinha, deixou rosa. Nosso ministério sempre foi um ministério itinerante, né, a gente Sim, sempre viajou, né, em vários lugares, mas a gente sempre trouxe os filhos para perto, sim. sempre trouxe os filhos para O perto, né. Asaf viaja com a gente desde os 2 anos e 8 meses. Isso, a Heloísa também, agora com os A 15 Heloísa a anos. Heloísa desde os 4 meses. É, né, por quê, É, gente? Porque diferente de um pessoal que uma pessoa que está o tempo inteiro na igreja, né, tem acesso todo final de semana aos trabalhos da igreja, a gente a gente vai servindo o corpo de Cristo aonde Deus nos manda. Então, a forma de nós envolvermos os nossos filhos, né, é é levá-los na viagem com a gente, é. sabe. Então isso foi um papel muito fundamental para nós também, E né. assim, a gente nunca abriu muito mão disso, de É isso aí. levarmos os nossos filhos, porque, eu sempre falei para eles assim: "Filhos, vocês podem reclamar talvez de cansaço, mas nunca de ausência". Então, porque eu nunca quis ser uma mãe ausente. E tem algumas viagens que eu não pude ir por causa da escola dos filhos. Aí sempre onde nós ficamos, com certeza eu fico, né, porque o Davi precisa ir lá ministrar. Mas quando isso acontece, um fica e eu fico, né, para poder dar esse apoio, ou é uma semana de prova, né, e os nossos filhos, por exemplo, eles nunca estouraram em falta. Nunca, assim, foram prejudicados por causa das viagens. A gente sempre teve um esquema, assim, da gente, conciliar a escola com algumas viagens. As viagens mais longas, assim, né, são viagens no período de férias. Quando a gente está Sim. em férias, aí a gente passa, assim, 20 dias fora, 15 dias fora, ou quando acontece alguma viagem internacional que, por exemplo, às vezes 2 vezes no ano, que vai a família toda, e a gente conversa com a escola, dá tudo certo e não prejudica eles na escola, a gente fica alguns dias lá, mas sempre períodos que não vai perder muitas aulas, É, né. outra coisa também que é importante, né, vocês saberem, assim, que os filhos nunca foram um impedimento para nós Nunca. servirmos, né, servirmos a Deus, né. Então, nunca deixe, sabe. Seu filho tem que ser a razão principal para você ir para a igreja. A Ah, verdade é sim, essa, né. sim, A razão principal, faça do seu filho, né, não faça que seja um impedimento, faça uma motivação, falar assim: é. "Não, eu preciso que desde pequeno, né, nos primeiros acessos que eu puder ter com meu filho, poder estar participando dos cultos e dos momentos na presença de Deus, né, como igreja." Não, e falar nisso, esse negócio da gente a gente se esforçar por causa dos nossos filhos, teve uma situação que aconteceu ano passado, que eu tinha um casamento do meu sobrinho, numa outra cidade, que era Jundiaí, e tinha um acampamento da nossa igreja que era no Vale dos Mananciais, que era em Juquitiba, todo sentido contrário, né. E eu não tinha passado muito bem,
sabe, eu tive alguma coisa que eu acabei não passando muito bem, eu estava, assim, comendo pouco, eu estava, sabe aquela coisa, assim, de você não comer muito para passar mal, e eu estava, assim, me sentindo meio fraca, aquela coisa toda. Só que eu tinha proposto no meu coração, no meu sobrinho eu era madrinha de casamento, e nos meus filhos tinha um acampamento, que eu queria que eles estivessem no acampamento para eles se envolverem, nesse acampamento. Que é muito importante a igreja local também. Por mais que a gente anda por aí ministrando, mas a gente sabe da importância da igreja local. Então eu falei assim, falei: "Deus, me ajude, eu preciso", porque o Davi estava na Nova Zelândia nesse período, e eu falei assim: "Deus, eu preciso fazer essas 2 coisas, eu preciso ir para Jundiaí, porque eu tenho que ser madrinha de casamento, e eu preciso ir para Juquitiba, onde é o acampamento da igreja, para levar eles". E Deus ali foi me fortalecendo, e foi tão interessante que eu tinha comido muito pouco, mas Deus tirou toda a tontura, tirou todo, assim, aquele mal-estar de não conseguir dirigir, tudo. E fui lá para o casamento, depois fui levar eles no acampamento, fiquei no acampamento com eles, mas assim, claro, deixando eles mais à vontade, eu ficava mais no quarto, mais quietinha, e aparecia alguns momentos lá, mas a importância de envolver os nossos filhos, É, a importância de envolver. Então nós, sempre estão com a gente nas viagens, sempre estão com a gente quando a Heloísa, por exemplo, tem alguma prova, assim, eu fico com ela, mas sempre que nós podemos, eles estão envolvidos com a igreja local também, com certeza. né, cantata de Natal, ou sempre que a gente pode, ter algum evento da igreja de jovens que a gente consegue levar, mas sempre envolvendo eles, né. Porque É. filho não vem com uma cartilha, né, é uma coisa assim, gente, a gente tem que ir pedindo direção de Deus, né, de como a gente educar, porque cada um tem uma personalidade diferente, cada um tem um jeito diferente, e a gente vai aprendendo com Jesus, é com Jesus mesmo. É, tem um outro fato também, muito marcante também na vida da Pri, da nossa família, né, que foi a perda da irmã, da Priscila, né, que passou por um afogamento, Sim, né, ela, o noivo, a mãe do noivo, 3 pessoas morreram ali na represa em Mariporã, né, que nós não entramos aqui em detalhes, sim. né, não sei que você queira falar alguma coisa disso. É, foi algo assim que gente, tanto que esse livro, o Mulheres Direcionadas pelo Espírito, ele exatamente surgiu por um momento de cura, né, que eu tive, porque quando foi na pandemia, o nosso apóstolo, ele chegou, ele fazia vigílias, né, e porque todo mundo estava online. E aí ele fa nessas vigílias, ele pedia sempre para algum pastor trazer, ou algum líder de célula, ou alguém trazer uma palavra, porque era todos os dias praticamente que tinha, né, vigílias, assim, né. E ele chegou assim: "Filha, eu gostaria que você trouxesse uma palavra". E quando ele pediu isso para mim, que eu trouxesse uma palavra, eu já lembrei da minha história a partir dos nossos, a partir do momento que eu te conheci. A partir do momento que a gente estava vivendo um ministério ali, que Deus estava fazendo coisas sobrenaturais no ministério. Então eu lembrei disso, só que de repente, eu vi uma voz falando assim: "Filha, conta a sua história". Aí eu fiquei no meu coração: "Mas Deus, que história?". Aí Deus pediu para eu comentar o que eu tinha vivido, além da perda, né, da minha irmã. A minha irmã tinha uma diferença de 1 ano e 1 mês em relação a mim. Então a morte dela causou muita dor para nossa família, muita dor. E particularmente para mim foi devastador, assim, devastador, porque de repente eu tinha vivido um tempo atrás a morte do meu pai, aquele enterro de grande repercussão, um cortejo com aqueles carros de bombeiro, tudo, e daqui a pouco eu estava, num velório de grandes proporções também, onde eu vi 3 caixões na minha frente. Né, então aquilo ali foi uma coisa muito, muito que me machucou muito, muito chocante para mim, que foi uma coisa, assim, devastadora para nossa família, né. A perda do nosso pai foi uma coisa terrível, mas a perda da nossa irmã, tipo assim, mal a gente tinha se recuperado, né, da morte ali do meu pai, e aí veio a morte da minha irmã, né, junto com o seu noivo e com a sogra dela. E teve um fato que
que marcou muito para mim foi que minha irmã estava noiva, né, para se casar, e ela já tinha experimentado alguns vestidos de noiva. E tinha uma loja que minha mãe sempre ia com a gente, né, por exemplo, quando foi para minha irmã casar, ela escolheu o vestido dela lá, quando foi para eu casar, minha mãe me levou para escolher o meu vestido lá, e de repente, né, minha mãe faz um pedido pra gente, parecia um pesadelo, um pedido que a gente fosse buscar um vestido de noiva para essa minha irmã, e que ela queria que ela fosse enterrada com esse vestido de noiva. E quando eu fui lá, a gente conversou com a dona da loja disse assim: "Olha, diante dessa circunstância, eu não me recuso a vender o vestido, eu vou doar para vocês". Ela doou o vestido, e nesses trâmites da retirada do vestido, eu saí para fora, me joguei na calçada e falei: "Deus, eu me recuso a levar um vestido para uma irmã morta", sabe. Então, e nessa vigília eu contei um pouco dessa história, do que eu tinha vivido. A história do meu pai, a história da minha irmã, né, que se não fosse Deus que esteve ao nosso lado, meu Deus. Sabe. E foi aí que surgiu de eu estar escrevendo o livro Mulheres Direcionadas pelo Espírito, onde eu não conto só a minha biografia, não é um livro autobiográfico, mas eu conto um pouco também de algumas histórias de mulheres da Bíblia. E dentro dessas histórias eu encaixo algumas coisas da minha história também. Então é um livro, assim, que tem abençoado muitas pessoas, né, a gente tem recebido, né, amor? Muitos testemunhos de pessoas que têm lido e sido abençoadas através da minha história, né. Sim. Então é aquela coisa que, independente da circunstância que você possa estar vivendo, não pare. Viva o luto, viva, sabe, chore mesmo. Vai ter um momento que você vai precisar de talvez de ajuda, mas não fique por muito tempo, não fique muito tempo no luto, né, reaja, e Deus sabe de todas as coisas. Eu não sei te explicar, se você me perguntar hoje assim: "Ah, por que você viu tantas perdas? Por que você viu coisas assim tão difíceis?". Eu não sei te explicar. Mas também eu nem quero saber, sabe, eu não quero saber disso, porque o que eu quero fazer o que Deus pediu pra gente fazer, É isso aí, é olhar para o sabe. alvo. Olhar para o alvo, porque, é tipo assim, quem sabe no céu, será que no céu eu vou querer saber também? Eu vou estar diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, eu vou querer mais contemplar a face dele, a presença dele, eu vou querer saber o que eu sofri, o que eu não sofri, sabe. Mas eu creio que a minha história, ela pode servir de cura para outras pessoas, para outras mulheres, de falar assim: "Ó, não pare". Continue, entendeu? Independente da circunstância, viva o luto, mas não permaneça nele. Então eu creio que a minha história é de todas as dificuldades, eu continuo seguindo para o alvo, que é Jesus, Amém, e eu não paro aí. amém. E hoje, né, amor, já são 30, nós vamos fazer 32 anos de Trinta e casado dois anos. em dezembro, né. Se você fosse resumir, né, esse tempo nosso, né, desde quando a gente se conheceu, com o que a gente vive hoje, tudo, né, que você como que você poderia falar sobre isso, assim, né, desse tempo nosso, dessa construção? Eu me emociono muito, né, pra falar sobre isso, porque eu não tenho dúvida que Deus nos uniu, né, porque a nossa história ela é essa construção, desde o primeiro encontro. Desde de você, por exemplo, ter visto lá, né, o cortejo fúnebre do meu pai, sem me conhecer, e fora que tem um detalhe que ele me via, gente, passando, certo, eu e minhas irmãs, perto da igreja dele, voltando um pouquinho, né, perto da igreja dele, e ele ficava rindo da gente, porque a minha mãe, ela comprava tecidos, assim, ela mandava numa costureira e fazia roupas iguais para mim e para minhas irmãs, então a gente andava com roupa igual. E aí o que você fazia, amor? Eu dava Ele risada, eu dava falei: "Ué, risada. que é isso?", né. E olha gente, sem conhecer a gente, ele dava risada, né, de mim e das minhas irmãs. Então eu acho, assim, que Deus estava, assim, já ele já tinha me visto, mas ele na festa de 15 anos você não lembrava que eu era a menina das roupas iguais, né, com Não, as não, minhas irmãs. não. Porque eu acho que se ele soubesse, acho que ele não teria se apaixonado, né amor, porque ele ria muito. Então, eu creio que Deus ele estava tecendo muitas coisas lá atrás, né. Sim. Amor, como que você vê, Deus
nisso, o operar de Deus em tudo isso que nós já vivemos, ou na sua vida inteira, mesmo antes de eu te conhecer, né, desde o começo, né, do seu que você nasceu até os dias de hoje que nós estamos vivendo, né? Como que você poderia resumir esse agir de Deus, esse amor de Deus, assim, na sua vida, na nossa casa? Como que você poderia falar algo nesse sentido? Eu creio que Deus, assim, ele teceu a nossa história, a nossa vida, desde quando ali a gente nem se conhecia, né. E e hoje a gente pode viver, experimentar tudo o que a gente tem vivido. De quantos lugares, né, a gente pôde ir, quantas cidades, quantos estados, quantos países, né, que a gente pôde, estar levando a palavra de Deus através da música cantada, né, e também da palavra de Deus ali falada, né. E eu creio que Deus fez isso na nossa vida, ele planejou tudo isso. E se a gente tivesse parado lá atrás, a gente não estaria vivendo o que a gente está vivendo hoje, que é muito sobrenatural. Nós vemos, assim, os milagres de Deus, assim, de uma forma surpreendente na nossa vida, surpreendente em todas as áreas. Nós vemos os nossos filhos na presença do Senhor, nós vemos, assim, quantas canções, né, foram geradas no espírito, É importante também a né. gente lembrar também, né, que tem amigos, né, pessoas que Deus levantou, sabe, que Deus tem sido instrumento de Deus também, né, em nossa vida, né, no Sim, aconselhamento, na generosidade, sim, sabe. Todas essas pessoas, a gente não consegue falar o nome de todas elas, né, lembrar, sim. não é que não lembrar, a gente lembra, mas falar o nome a gente vai poder talvez Esquecer de alguém. esquecer, né. Mas a gente tem muita gratidão em Deus, né, Sim, os lugares que nós passamos, como você já mesmo disse, né. E é um privilégio, né, poder servir esse Deus, poder dizer para ele assim: "Ó, tô aqui, eis-me aqui, faça a sua vontade". Realmente é muito grande. Eu creio que a gente poderia fazer um podcast depois hum, só para falar testemunhos de lugares que nós passamos, né, de experiências que nós sim. tivemos, né, Coisas que sobrenaturais. é que é algo muito marcante. Deus realmente ele é real. E o mais legal, assim, quando a gente vai falando, é que a gente vai vendo que é o mesmo Deus de ontem, hoje, eternamente, né? Ele continua provendo, cuidando, sustentando. E é isso aí. E eu também quero dizer que eu sou muito feliz com você, que eu te amo, né? Que sou grato a Deus, né, por você ser essa esposa que edifica o lar, né? Que cuida dos filhos, que cuida da casa. É mil e uma utilidades, né? Então, dizer que eu te amo. Também. Uma das coisas que eu gostaria de falar, ao seu respeito, é que você realmente é um sacerdote do lar. Uma coisa assim que, o que os defeitos que nós temos são como pessoas normais, né. Né, a gente é esquecido, a gente é, né, essas coisinhas essas coisas, detalhes, né, mas assim, é uma coisa que eu jamais posso questionar, é que você é um homem de Deus, né, e a gente vê isso na nossa casa, a gente vê no seu dia a dia, e isso aí é inquestionável, né. O que a gente aperfeiçoa no dia a dia é o nosso temperamento, né, o sujeito, né. Amém. Amém. É, aproveitar aqui e agradecer cada um de vocês, né? A gente fez a parte ali da lembrança ali, né? Quero agradecer cada um de vocês, gente, que tem nos recebido, né? Que tem orado por nós, que tem semeado em nossa vida, Amém, né? Que tudo isso, né, que nós fazemos é para que o nome do Senhor seja exaltado. E obrigado, obrigado mesmo, né? Eu vou pedir para a Pri orar, fazer uma oração amém, abençoando a todos nós também nesse final de amém, podcast. amém, glória a Deus. Querido amado Deus, Senhor, nós te louvamos, Pai, por esse momento, porque Tu és um Deus bom, e o Senhor escreveu uma história linda, Pai, aqui com a minha vida, com o do Davi, e hoje nós podemos experimentar coisas sobrenaturais que o Senhor tem feito. Obrigada, Jesus, Tu és maravilhoso. E eu te peço por cada vida que assistiu esse podcast, que elas possam ser abençoadas, que elas possam entender o propósito que o Senhor tem para cada uma delas, em nome de Jesus. E que elas possam, Pai, chegar no final da carreira e dizer que guardou a fé, que combateu o bom combate
em nome de Jesus, e que terminou a carreira. Pai, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, porque Tu és um Deus bom e nunca abandona os Seus filhos. Tu és um Deus que constrói uma história, Pai. Tu és um Deus que une pessoas, Pai, que não só pessoas, mas une propósitos, acima de unir pessoas. Nós te louvamos, te agradecemos, que vidas possam ser impactadas, Pai, neste momento, ao assistir esse podcast. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Pri, cadê seu livro? Gente, Mulheres Direcionadas pelo Espírito. Esse livro vai te abençoar de uma forma muito poderosa. Então você pode adquirir na nossa loja, tá ok? E seja a mulher que Deus quer usar. Amamos vocês, que Deus abençoe a cada um. Até o próximo podcast. Até o próximo. Ei, espera aí! Talvez você esteja se perguntando: cadê o beijo de marido e mulher? Você é espertinho, hein? O Davi Maia não beijou a Priscila pois estava resfriado e não queria deixá-la doente. O beijo deles ficará para o próximo episódio. Aproveita então para dar um beijo na sua esposa e vice-versa. Ah, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Se inscreva no canal e fique ligadinho em todos os podcasts. Deus te abençoe!